Olá, vamos então aprender como fazer trabalho de router em primeira programação no computador com o Articam, fazendo a exportação do CorelDRAW para o Articam e depois então vem o outro entendimento que seria a router, a prática então. Então vamos lá? Opa! Aí, vamos lá. Vídeo aula de router CNC. Vamos supor que esse aqui é justamente o painel que a gente quer fazer. O cliente tem uma parede verde lá, né? E ele quer colocar esse painel aqui. Eu vou tirar a minha assinatura daqui, né? E o nosso painel vai ter 1,30 m, aqui está em milímetros, mas vamos trabalhar com escala, né? Então já vamos colocar ele na escala correta. Vou aqui botar 1,30 m, pronto. 1.300 milímetros, 1,30 m. O fundo verde nada mais é do que a parede do cliente, então a gente vai descartar. E aqui a gente vai questionar com o cliente, né? Se, por exemplo, essa seta amarela aqui vai ser alto relevo ou não. Se vai ser, por exemplo, uma peça preta e por cima da peça preta uma outra peça amarela, né? Para ter dois relevos, fica bem bacana. Caso o cliente diga que sim, que é isso mesmo, e que não é pintura, não é adesivo, nada, daí nesse caso a gente vai fazer o quê? Né? Vai tirar a peça de cima e vai ter duas peças. Eu vou cortar essa daqui e vou cortar essa outra peça também. Né? E depois eu vou pintar essa de amarelo e essa aqui de preto. Né? Para poder ter as duas peças e colocar uma em cima da outra depois, posteriormente. Caso fosse adesivo, eu simplesmente apagaria essa seta e faria somente essa peça. E caso fosse em baixo relevo ou a seta recortada, fazendo com que a peça fosse vazada, eu manteria ela no local, né, exatamente como estava e simplesmente combinaria, né. Ó, eu vou ter ela vazada aqui para poder trabalhar no Articam depois. Então, independente da forma que for, eu posso separar lá no Articam também, né. Então eu vou combinar todas as peças aqui, né? Ó, note que ele está com preenchimento e contorno. Eu vou tirar o contorno, deixar apenas o preenchimento de preto, né? E agora eu vou exportar isso aqui em DWG, né? Exportar. Eu vou aqui botar na minha área de trabalho mesmo, né? Ou qualquer outro lugar aqui que eu possa localizar depois. Colocar no servidor, na router. Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula, só para a gente se localizar rápido depois. Ó, aqui está DWG, porque é o que a gente costuma já exportar, então já veio como padrão. Né? Eu vou colocar aqui aula, vai ser o nosso arquivo. E aqui é interessante a gente se salientar para alguns detalhes da configuração. Exportar a versão vai ser o AutoCAD 2008, a versão, né, que não tem conflito lá no Articam. E aqui a gente vai trabalhar com a mesma unidade de medida que a gente está trabalhando no Corel. Note que aqui no Corel eu estou trabalhando com milímetro, né? Ó, 1.300 milímetros é a mesma coisa que 1,30 m ou 130 centímetros. É tudo a mesma coisa, só muda a unidade de medida. E tudo em curva, né? E aqui eu posso dar OK. E está pronto. Ele vai exportar. Agora eu vou lá no Articam. Eu já estou com o Articam aberto aqui. Eu vou abrir um arquivo novo, né? Aqui ele diz modelo, projeto, tudo, mas aqui eu vou escolher modelo, né? E aqui eu estou configurando o tamanho de área de corte da minha chapa, né? A chapa, por padrão, ela tem 2,44 por 1,22. Porém, para não forçar muito a máquina, porque 2,44 é exatamente o limite máximo na máquina, eu vou cortar um pouquinho menor, né? 2,42, né? Ou 2.420 milímetros, que eu estou trabalhando com milímetros. Note que aqui, ó, tem a unidade de medida, né? Milímetro ou polegada. Nesse caso, vamos trabalhar com milímetro, que é o que a gente está mais habituado. Então aqui, 2.420 ou 2,42 metros, né? Nada mesmo. E 1.220. E note essa setinha aqui, ó, que essa setinha diz para mim onde é que é o ponto zero do Articam, né? Ó, eu posso estar trabalhando com outras
locais aqui com ponto zero, mas com padrão nós vamos utilizar esse canto inferior esquerdo aqui, que é o que facilita o nosso entendimento lá na router, devido à posição do computador e à posição da máquina. Esse aqui é o ponto que a gente fica mais fácil de trabalhar, né? Vou dar OK. Abriu aqui a nossa página. O computador está um pouquinho lento porque eu estou gravando junto, então aqui estou com a minha chapa de PVC no tamanho que eu pedi, né? E agora eu vou fazer o que? Vou importar vetor, porque o DWG ele vem como vetor. Então eu venho aqui em vetores, né? Importo, vou lá no meu arquivo lá que eu acabei de exportar. Tá aqui minha aula. Ali eu só dou OK, né? Ele vem com uma configuraçãozinha. Vou até importar de volta só para facilitar aqui o entendimento, que eu dei OK direto. Centro da página, a localização dele, a unidade de medida que ele vai pedir, né, polegada ou milímetro, como a gente está trabalhando com milímetro, né? Verificar cruzamento, intersecções, tolerância. Isso aqui é para ver se tem uma peça sobre a outra. Às vezes no Corel lá a gente esquece de soldar as peças, como um C-cedilha, por exemplo. Então ele já vai verificar aqui, né? E reunir vetores e automatizar a tolerância aqui. É questão de pontuação, né? Dos pontos do vetor. Então temos aqui, importamos o nosso modelo. É importante verificar se ele está no tamanho correto, ou seja, tem duas formas. Eu venho aqui no cantinho esquerdo, canto direito inferior aqui da tela, e noto que eu estou com 1300 de largura por quase 1500 de altura, ou seja, ele está no tamanho que eu estou querendo lá no Corel. Caso não tivesse, essa ferramenta aqui, ó, transformar vetores, ela mexe com o tamanho também, né? Eu posso tanto fazer assim, como posso dar 2 cliques, né, e alterar os tamanhos aqui, ó, né? Aqui eu estaria alterando o tamanho caso eu quisesse, depois é só dar um aplicar, né? Como ele veio o tamanho correto, então eu vou deixar desse jeito aí, né? Feito a importação, é extremamente importante a gente verificar se tem algum problema com o nosso arquivo. Então a gente vai nessa setinha aqui, ó, aqui é assistente, né? Aqui embaixo na aba assistente, e vem aqui nessa cruzeta verde aqui, né? Aqui a gente vai ver se tem algum problema no nosso vetor. Vamos clicar nela, vai abrir essa janela. Tolerância vai ser de 1, né? O pontos coincidentes 0.001, intersecção de vetores. É importante essas configurações aqui estar de acordo com o tá aí. Identificar, não apareceu nenhum pontinho vermelho ou verde, né? Nesse caso, quer dizer que o arquivo está ok. Se aparecer algum pontinho verde, né, aparente aqui, até vou fazer de novo proposital, só para mostrar que pode vir ficar, selecionar e identificar. Note que veio o pontinho verde ali, ó. O pontinho verde não tem nenhum segredo, é simplesmente dizendo que tem um vetor sobre o outro, e você vai dar um zoom e decidir se você quer soldar a peça ou se não, se você vai separar ela, né? Porque às vezes, se é um C cedilha, por exemplo, vale a pena soldar. E se é uma letrinha A com um M, por exemplo, normalmente o M encosta na outra letra, então a letra A também. Então é interessante, às vezes a gente só está separando ela ali, confere novamente na questão, vê que não tem nenhum ponto vermelho ou verde. Quando aparece pontos verdes, vermelho, né? Tem esse botão aqui, ó, consertar o problema. Clica aqui, ele vai aparentemente consertar, clica em identificar novamente. Caso ele seja consertado, ele não vai aparecer mais. Caso ele ainda dê algum problema, ele vai permanecer o problema. Daí às vezes é bom ir lá no Corel e verificar se não tem muitos pontos naquela região ali onde ele está dando a acusação de vermelho, né? Porque às vezes o Corel ele dá algum probleminha no seu vetor e acaba interferindo aqui no ArtCam. E é bom corrigir isso, porque nem sempre o ArtCam vai conseguir calcular o percurso caso tenha apresentado esse probleminha do círculozinho vermelho ali, né? Então tá, isso aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente aí. Aqui eu estou com o meu arquivo aqui que não tem nada agrupado ainda, eu estou com todas as peças soltas. Note que eu estou selecionando uma a uma, né? Assim como aqui essa minha setinha, eu vou cortar ela separadamente, porque depois eu vou pintar de amarelo e aqui vai ser preto, né?
Então agora eu vou selecionar todas as peças, né? Vou vir aqui, ó, nesse nesting, né? Que é onde eu faço aproveitamento do meu material, né? Venho no nesting aqui, e aqui eu vou fazer algumas configurações. Por exemplo, que fresa que eu vou estar utilizando? Qual que é a ferramenta? Por padrão aqui na empresa a gente utiliza uma fresa de 4 milímetros, né? A folga de percurso é a folga entre um passar de fresa e outro, né? Então nesse caso a gente vai sempre trabalhar com uma medida superior ao tamanho da fresa, né? E por padrão a gente trabalha com um dobro, né? Porque ele considera a folga de percurso do centro de uma fresa até o centro da outra. Ou seja, se eu colocar aqui igual a 4, os cortes vão passar exatamente um do ladinho do outro sem nenhum material entre os cortes. E aqui a gente deixa 8, porque daí assim fica com 4 milímetros de espaçamento entre um corte e o outro, mantendo a chapa firme na mesa, né? Aqui a margem da folha, porque ela vai deixar uma margenzinha ao redor da folha para não ter perigo de cortar uma letra e ficar faltando um pedacinho da letra, né? Então a gente vai deixar 5 milímetros de folga. E essa aqui é uma das características que vai otimizar o nosso aproveitamento de chapa. Quanto menor esse número aqui de rotatividade, teoricamente, maior o aproveitamento da chapa, né? E quanto maior, teoricamente, menor o aproveitamento da chapa. Por quê? Porque ele vai ter menos opções de girar as peças, cada pecinha, procurando o melhor aproveitamento de encaixe entre uma letra e outra, entre um desenho e outro, e por aí vai, né? Mas eu tenho notado que 15 graus é uma medida bastante satisfatória, né, de ângulo, inclusive, às vezes, tendo aproveitamento melhor do que 3 graus, 5 graus, 1 grau, que teoricamente você tem um número de opção muito maior do que 15, né? E já acima de 15 eu já notei que o desperdício de chapa é muito grande. Mas quanto menor esse número, mais lento vai ficar na hora de calcular o corte, né? E quanto maior o número, mais rápido vai ficar na hora de calcular o corte. Então, como é videoaula e a gente não quer demorar muito, eu vou colocar aqui como 45, né? Então as peças vão girar de 45 em 45 graus, tentando procurar um melhor ajuste, deslocamento entre uma peça e outra. Aqui eu vou estar permitindo o espelhamento entre as peças, para justamente procurar o melhor aproveitamento, e permitir peças em peças, ou seja, caso eu tivesse uma letra grande e uma letra pequenininha, né, um miolo de um O, por exemplo, seria, se ele fosse grande, e eu tivesse um texto pequenininho, ele ia também aproveitar o miolo do O para alojar peças e ter um melhor aproveitamento, né? Por isso eu permito aqui, né? Aqui é só uma questão de aproveitamento de como eu quero mesmo. Por exemplo, o inferior esquerdo ele vai começar daqui e vai subindo, aproveitando a peça, né? E aqui tem outras opções também, que é só uma direção. Eu vou botar essa aqui. E o X aqui é porque eu quero que ele sempre faça de baixo para cima. Se eu colocar Y, ele vai vir aqui na lateral e vai vindo para o lado da direita. Mas eu vou deixar assim, que assim tem um melhor aproveitamento que eu quero. Aqui eu estou dizendo que o modelo é a folha, ou seja, a folha branca que tem aqui é onde eu quero que ele se aloje, né? Não estou usando nenhum retalho ou nada, né? Se caso eu estivesse usando um retalho, era outros 500. Aqui é agrupar dentro e fora da forma, ao alojar, né? Isso aqui sempre gera um certo conflito entre essa opção e essa outra opção aqui. Teoricamente, uma não era para depender da outra, porém, eu notei que se uma das duas não estiverem habilitada, a função nenhuma das duas funciona. Então a gente deixa ela habilitada aqui. E quando a gente desabilita, né, a gente nota que aparece esse botão aqui, ó, agrupar agora, né? Que esse botão vai justamente unir os miolos das letras D, das letras O, A, né? Para que na hora de alojar ele não entenda como um miolo sendo um objeto separado, ou seja, não vai cortar dentro do D, ele vai cortar fora, né? E isso não ficaria legal, né? Então aqui agora a gente vai selecionar tudo de volta, um Ctrl A aqui. Então agora você nota que todas as letras que não têm miolo estão em rosa. E todas as letras que contêm miolo estão em roxo. Isso é justamente para indicar
que aquela peça ela tem uma outra peça dentro dela. Então, caso você esteja trabalhando em uma peça não era para ter miolo e ela está roxinha, opa, atenção, porque se ela está roxa é porque ela tem alguma coisa agrupada junto com ela, né? Então agora eu selecionei tudo aqui, já vi que está tudo ok, está tudo correto. Eu vou habilitar novamente essa opção, né, porque agora eu vou aplicar a configuração que eu coloquei aqui para fazer aproveitamento. Esse criar vetores aqui do resto do material é interessante, porque ele vai gerar um desenho exatamente de como vai sobrar a minha chapa após eu cortar essa chapa. Ou seja, na hora de eu utilizar esse retalho, né, já vou ter esse desenho aqui que vai facilitar o encaixe do próximo material. E aqui ele vai enviar para a biblioteca para eu poder buscar ele depois, né? E aqui ele está dizendo que após ele ficar todo agrupado, todo alojado, ou seja, tendo melhor aproveitamento de material, ele vai agrupar para eu poder facilitar o manuseio das peças, né? E aqui, caso eu tivesse muitas letras, muito grande e tudo mais, fosse necessário usar mais de uma chapa, aqui eu vou estar permitindo quantas chapas eu quero utilizar e fazer com que ele tente se calcular dentro daquele limite de chapa, né? Nem sempre isso funciona. Então, se você sabe que você vai usar mais de uma chapa, já coloca o número alto ali. No nosso caso, a gente visivelmente vê que todo o nosso material vai servir dentro de uma única chapa. Então, a gente vai deixar o número 1 aqui mesmo. E agora eu vou dar o alojar, né? E você note aqui embaixo vai aparecer uma barrinha, né, de progressividade, onde ele vai estar mostrando justamente como está fluindo o cálculo de aproveitamento das peças. Note que ele está indo meio rapidozinho, justamente por causa daquele número 45 graus que eu coloquei lá em cima, né, que eu limitei bastante as opções de como girar a peça procurando o melhor aproveitamento, né. E caso aquele número tivesse mais baixo, né, por exemplo 15, 5, 1, enfim, essa barrinha de progressividade aqui, ela estaria muito mais lenta, porque ela teria muito mais opções para tentar procurar melhor aproveitamento das peças, né? Então aqui você vê que a gente já conseguiu agrupar todas as peças, né? Fazer o alojamento delas. Você nota também que ela criou um vetorzinho em redor aqui, ó. Esse vetorzinho em redor é justamente simulando onde vai passar a fresa. Ou seja, se eu medir daqui da beiradinha da letra até essa outra beiradinha aqui, são 4 milímetros. E aqui também são 4 milímetros. E o espaço que eu tenho entre esse corte aqui e esse outro corte aqui é de 4 milímetros. Por quê? Porque aqui na folga de percurso eu coloquei 8. Ou seja, da metade desse corte até a metade desse corte, né, eu tenho 8 milímetros. Quer ver uma coisa? Se aqui tem 4, então eu boto que a metade é 2. E aqui tem 4, a metade também é 2. 2 mais 2, 4. Mais 4 milímetros aqui do meio, 8. Ou seja, folga de percurso, 8. Entendeu de onde é que veio esse 8 ali? Agora ficou mais fácil de ver. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou permanecer com esse risco ali. Esse aqui é justamente essa linha que ele criou aqui, ó, né? Que ele acabou criando todo o quadrado, note ali. É justamente esse criar vetor do resto do material, né? E se eu for lá na biblioteca, eu vou ver que esse desenho está lá, para eu depois consultar ele e tentar encaixar mais materiais nessas sobras que teve aqui e tudo mais. Certo? Inclusive com esse recorte aqui que vai ter. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar o percurso de corte, né? Vamos selecionar a nossa parte aqui, ó. Você nota que aqui, ó, eu botei assim, ó, agrupar vetores após alojado, né? Então você notou que eu fui lá e selecionei a letra I, ele já selecionou todo o material. Opa, aqui eu cliquei no... Aí, ele selecionou todo o material. Por quê? Porque está ali, está agrupado agora, né? Agora vem aqui, ó, em percurso, né? E vem em perfilagem, né? Perfilagem é nada mais do que criar o percurso onde eu vou recortar a letra, passar a fresa. Cliquei nele e agora vamos fazer a programação de corte aqui com ela, né? Então o que eu vou dizer aqui para ela aqui? Lembrando sempre que a Router trabalha, a CNC, ela trabalha com
as coordenadas, né? X, Y e Z, algumas delas. É o caso da nossa aqui, né? X, Y e Z. Então, com o meu objeto pretendido aqui selecionado, eu vou dizer para ele o seguinte: olha, tu vais começar a tua profundidade. Profundidade, quando se fala em profundidade, se fala no eixo Z, né? Y e X é para frente e para trás, para um lado e para o outro, né? E quando se fala em profundidade, para cima e para baixo, se fala em Z, ok? Então tá, a profundidade inicial vai ser no ponto zero, ou seja, encostado da chapa. E a profundidade final vai ser quanto? Vai ser a espessura da nossa chapa, ou seja, se eu quero cortar ela, eu tenho uma chapa de 10 milímetros e eu quero cortar ela, é interessante que eu faça com que ele afunde pelo menos 11, né? Ou 10 um pouquinho, dependendo da planicidade da tua router. Então, você pode ser extremamente milimétrico ali, né? E botar 10.1 só para cortar. Mas, quando a tua router é uma router mais caseira, não tem uma planicidade tão boa assim da sua mesa, você já sabe que há um desnível, é interessante ultrapassar bastante. Então eu vou supor aqui que a minha router tenha um desnível de 5 milímetros e a chapa que eu vou cortar tenha 10. Então 10 mais 5 dá 15. Caso eu bote um número menor que isso, pode acontecer de alguns lugares a chapa acabar não cortando por causa do desnível da chapa. Mas vamos lá. Aqui eu coloquei 15 milímetros. Note que aqui eu estou trabalhando com... aliás, quando eu abri a página lá, configurei a página, eu já disse para ele que eu ia trabalhar com milímetros ou polegada, né? Já disse que era milímetros, então tá aqui, ó, 15 milímetros, né? Sobre o metal vai ser 0 e tolerância vai ser 0.01, né? O corte aqui, ó, bastante interessante de saber, né? Quando é para fora e para dentro. Por quê? Para fora, o corte vai passar por fora do meu desenho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que me interessa nesse momento é a letra. Se é o que eu vou usar é a letra, então eu vou fazer o corte por fora da letra, para que a letra depois do recorte tenha exatamente o desenho e o tamanho que eu quero, né? Então essa diferença que está aqui, ó, entre a letra e o resultado do corte, né, vai ser para fora, porque ele vai estar tirando o material externamente à letra, né? Então ele vai manter a mesma coisa. E quando eu quero, o que me interessa é fazer um material vazado, por exemplo, digamos que eu estou cortando uma chapa de ACM, vou colocar luz por trás e o meu texto vai ser vazado, né? Nesse caso, né, para mim não me interessa a letra, o que me interessa é o fundo. Daí nesse caso meu corte vai ser por dentro, porque a letra vai ser recortada e eu quero que a letra, depois de pronta, lá no fundo, o buraco que ficou ali é exatamente o tamanho que eu quero, da letra I, B, M, G, H, enfim, vai ser o tamanho exato que eu estou querendo. Então, quando o meu interesse, né, for o fundo, eu mando cortar por dentro. E quando o meu interesse for a letra, né, a peça e o fundo for ser jogado fora, daí eu mando cortar por fora. Nesse caso, vamos cortar por fora aqui, né? Beleza. E aqui a gente tem uma outra configuraçãozinha do eixo seguro da máquina. O que é esse eixo seguro aqui? Esse Z, né, é justamente a altura da fresa, né? Vai ser para cima, para baixo, né? E esse Z seguro é justamente quando a máquina está andando sem estar com a fresa cortando o material. Ou seja, entre uma letra e outra, por exemplo, aqui eu vou cortar a letra I, né? A fresa vai fazer todo o caminho ao redor, né? Quando chegar no ponto que ela terminou de cortar, ela vai levantar a fresa além da espessura da chapa, vai andar até a próxima letra e vai baixar a fresa novamente, porque senão ela viria cortando a chapa toda, né? Então ela vai baixar a fresa novamente, cortar, levanta, vai para outra peça. E é justamente esse levantar que ele está perguntando aqui, né? Esse Z seguro da máquina aqui. Quantos milímetros eu vou levantar, né? Para eu não ter perigo de
cortar nenhum obstáculo entre um corte e outro, né? Às vezes um parafuso que você coloca para fixar melhor a chapa, uma ferramenta que você deixa em cima da chapa por alguma razão, então você já sabe que até aquela altura de 15 milímetros, né, levando em consideração até inclusive o próprio desnível da chapa, né, você já sabe que essa é a altura segura para você estar andando com a fresa ligada sem causar nenhum dano a você ou mesmo quebrar a fresa, né? Então, beleza. E esse outro aqui, ó, ponto inicial, né? Que também está como Z, você pode clicar na flechinha aqui e configurar outros números, né? Esse ponto inicial, ele quer dizer o quê? Quando eu começo o meu corte, ele vai começar nesses números aqui. E quando eu terminar o meu corte, terminei, ele vai lá para esses números também, né? Ou seja, ele vai lá para o meu ponto zero com uma altura de 15 milímetros de altura, né? E essa ferramenta de perfilagem é muito importante saber, né? Essa ferramenta de perfilagem a gente vai obrigatoriamente selecionar alguma, né? Que já vem com várias configuradas, porém a gente configura a nossa também, está aqui um grupinho do ferramenta Silveira, que a gente pode estar adicionando elas, né? Para poder fazer o corte conforme o nosso interesse. Nesse caso aqui a gente configurou a profundidade final de 15, vamos utilizar então uma ferramenta de 15. Lá no começo a gente disse que ia utilizar uma fresa de 4 milímetros. Então eu estou fazendo aqui, ó, diâmetro de 4, o passo de 15. O passo é a profundidade que ele vai baixar, né? Se você olhar aqui do lado aqui, tá aqui, ó, fresa fenda, porque ela é reta embaixo, ela não é arredondada, nada, ela é retinha embaixo, né? O diâmetro da fresa vai ser 4 milímetros. Note que ele tem uma precisão bastante grande aqui, né? O padrão de usinagem, o passo lateral, né, vai ser de 1 milímetro, ou seja, se eu fizer uma usinagem que eu vou desgastando o material, ele vai de 1 em 1 milímetro cortando. Por mais que a minha peça seja a minha ferramenta seja de 4, ele vai de 1 em 1 para ficar bem lisinho. O passo vertical aqui está em 15, ou seja, quanto eu posso afundar da minha fresa e cortar com segurança que ela tem corte, né, para cortar, né? Porque, por exemplo, as fresas, elas não são todas iguais, elas são às vezes até mandado fazer. Então, se ela tiver corte de 10 milímetros, não adianta eu mandar ela cortar, afundar 15 e mandar cortar lateralmente, porque ela vai cortar os 10 primeiros milímetros ali para baixo da superfície, só que ainda vou ter que 5 milímetros sem cortar nada, ou seja, eu vou quebrar a minha fresa, né? Então é interessante sempre que eu corte igual ou menos do que a capacidade da fresa para não ter perigo de quebrar ela, porque a fresa está andando com uma área sem corte nenhum e acabar estragando a fresa, né? Então tá, vou selecionar aqui essa fresa, vou escolher uma outra brincadeirinha aqui, que vai ser essa direção de corte, concordante ou discordante, né? Isso aqui é, por exemplo, a fresa, ela gira em sentido horário, né? Ela vai girar assim, né? Então, pense, ela vai girar, né? Girando. Isso eu estou fazendo um concordante, porque ela está vindo para cá e girando em sentido horário, né? O discordante é o quê? Ela vai continuar girando em sentido horário, só que ao invés de eu ir, eu volto, eu venho, faço esse sentido aqui, né? Ou seja, a fresa, ela gira para um lado e a máquina anda para o outro, né? Eu tenho notado que o acabamento do material, o acabamento final das letras, né, elas têm ficado melhor quando eu faço o corte discordante, né? Ou seja, ela não vai de acordo com o próprio corte da fresa, vai ao contrário. Eu tenho notado que a máquina tem ficado com uma qualidade melhor nos acabamentos. Isso facilita muito no acabamento final, na hora de lixar, pintar, enfim, né? Aqui essas opções aqui, adicionar movimento de entrada e saída, não há necessidade. Movimento de rampa também não há necessidade para o nosso caso, né? Ordenação aqui ele vem sempre com o automático, que é otimizar, mas a gente pode, por exemplo, mandar ele sempre cortar da base para o topo da chapa. O que isso quer dizer, né? Por exemplo,
ele vai começar a cortar aqui embaixo e vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Certo? Isso economiza um tempo, né? E quando você manda, por exemplo, otimizar ou alguma outra função que não tem muito sentido, às vezes você acaba duplicando o tempo da máquina, porque ela corta uma ferramenta aqui embaixo, depois vem cá em cima, corta, depois vem cá em cima, corta. Ou seja, esse tempo que ele leva daqui até lá em cima, daqui até lá embaixo, isso demora bastante. Agora se ela corta aqui, já vem para o lado, corta de novo, vem para o lado, corta de novo, é muito mais rápido, porque a distância que ele tem que correr entre uma letra e outra é bem menor, né? Vamos aqui configurar o material. Esse configurar o material, você já tem que colocar ela a mesma espessura que você mandou afundar lá por padrão, né? E sempre assim, né? O eixo, o Z0 vai ser aqui em cima, 0, e aqui vai ser 15, e automaticamente ele já vai preencher aqui para ti. Então vou dar OK, né? E agora, criar visualização, né? Porque você tem que ver onde é que vai cortar para depois fazer uma conferência, ver se está tudo ok, né? E você agora cria um nome para esse teu corte, né? Digamos que você tenha vários cortes, é bom você se organizar. Nesse caso aqui a gente vai fazer um único corte, então eu vou colocar o nome dele como corte mesmo, né? E eu vou botar agora. Ó, ele diz aqui que é incapaz de calcular porque não tem nenhum vetor selecionado, e realmente não tem. Então vamos selecionar o nosso vetor aqui. Olha só. Vamos dar um agora, ele já vai calcular. E, ok, vamos fechar aqui. Note que ele criou, né, uma outra linha, uma linhazinha marrom aqui. E é bem no meio entre a minha peça e o restante do material. Ou seja, aqui ó, é exatamente o centro da fresa. É exatamente onde o centro da fresa vai passar. E aqui tem 2 mm e aqui tem 2 mm. A fresa tem 4, então essa linha está bem no meio da minha fresa. Ok, está quase pronto. Eu já posso até exportar se eu quiser. Mas vamos dar uma melhorada, um cuidado melhor com relação ao resultado que vai ficar do nosso corte, né? Isso eu vou fazer aqui, já tem um pouco de experiência. Eu vou tentar explicar um pouquinho o porquê que eu vou fazer isso. Mas com a análise do corte, ou seja, cada vez que a gente vai cortar, a gente vai observando lá na router, né, que tal peça ficou mais bonitinha, que tal peça cortou com mais facilidade, tal peça trepidou mais, tal peça trepidou menos, né? E isso tudo a gente nota que na verdade não é porque a router está melhor ou pior hoje. Não, isso tudo é porque aqui na programação a gente fez pequenos ajustes, às vezes automáticos ou às vezes manuais. Mas esses ajustes fizeram bastante diferença lá na hora do corte. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui a opção, que é essa opção de perfil, né? E vou clicar aqui em cima do nosso perfil aqui, justamente para vocês verem o que vai acontecer. Cliquei em cima do marronzinho, né? Ó, notem que agora ficou um monte de pontinho verde e preto, né? E o que isso quer dizer? Imagine o seguinte, o pontinho verde é onde a fresa entra, né? Ou seja, a fresa chegou até aquele ponto e agora ela vai afundar no PVC. Afundou, ela vai caminhar, sempre no sentido, conforme a gente botou lá discordante ou concordante, né? De acordo com aquilo ali ele vai fazer. E vai o seguinte, ó, no ponto verde é onde ele afunda e o ponto preto é onde ele levanta. Ou seja, se um onde afunda o outro levanta, então automaticamente eu já posso entender que ela vai nessa direção anti-horário aqui. Por quê? Se aqui no verde ele afunda, ele vai cortar, passar por esse ponto, vem todo o percurso, vai, chega ali, passou pela entrada, foi até a saída e agora se levanta. Ou seja, ele não entra e sai no mesmo ponto, ele entra e sai um pouquinho depois de onde ele entrou, para ter certeza que cortou inteiro o material e não ficou ali uma pontezinha sem cortar. E consequentemente, é interessante a gente ver também que às vezes a fresa, quando chega aqui no cantinho, ela vai gerar uma certa trepidação na peça e você vai acabar ficando com um canto arredondado da tua peça. Então o que é interessante?
você fazer com que o corte entre e saia um pouquinho antes. Ou seja, eu corto aqui, faço o canto, e na hora que eu vou sair, a fresa vem por esse caminho, passa por onde entrou e para aqui, antes do canto. Ou seja, parou aqui, levanta, não estragou o canto, né? Essa é uma parte interessante. Outra parte interessante é o seguinte: pense que você tem uma chapa inteira, né? E que quando você vai cortando, você vai liberando essa chapa. Ou seja, você vai fazendo com que essa chapa fique menos resistente, menos densa. Então ela vai criando flexibilidade, ela vai ficando mais, vai tendo mais trepidações, vai sendo mais maleáveis, né? Então é interessante a gente levar isso em consideração na hora de decidir onde é que vai começar e onde é que vai terminar o corte. Nesse caso aqui, ó, observe bem. Eu vou começar o corte aqui, vou vir para a beirada da chapa, vou voltar e vou chegar até esse ponto aqui. Aqui tá tranquilo, não tem muito segredo aqui. E essa letra T aqui, como é que tá? Aqui eu tenho bastante material, ou seja, eu vou ter uma boa resistência, tá tranquilo. Aqui eu não vou ter uma resistência tão alta assim, porque aqui é mais fino, né? Mais estreito entre uma peça e outra, né? Só que aqui também tá sem nenhum grandes problemas, ou seja, a letra entra aqui, a fresa vai entrar aqui, cortar toda a peça, né? Vai vir aqui, voltou, chegou lá. Aqui sem grandes problemas. Essa peça aqui, por incrível que pareça, o Artican já calculou corretamente. Ou seja, primeiro eu vou cuidar de cortar onde é mais crítico. Ou seja, se eu tiver com a minha peça toda solta e depois por último querer cortar aqui, aqui eu vou ter um pedacinho de material muito sensível, ele não vai ser muito resistente. Então ele pode vir quebrar, entortar e fazer com que o meu corte não fique tão reto. Então se eu corto primeiro aqui, isso quer dizer que esse corte ainda não existe, esse corte ainda não existe, então quer dizer que toda essa peça está inteira, dando resistência para esse corte principal. Esse corte aconteceu aqui, pronto, já dividiu ali entre o T e essa peça. Venho para cá, corto aqui, né? E agora eu corto aqui. Quando eu terminei de cortar, a peça já ficou mais tranquila, já não tem tanto problema assim, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou vindo cortando aqui na beiradinha, né? Então eu venho, eu libero toda essa peça, estou liberando aqui. Quando eu cortar aqui embaixo, né? Nesse lugar aqui, estou cortando correto, porque toda essa outra parte aqui ainda está firme. Agora imagina o contrário, imagina que eu vou cortar, começar o corte daqui. Se o corte começar nesse canto, está totalmente errado. Por quê? Imagina que ela vai aqui, ó. Estou soltando o quadrado. Cortei. Cortei, cortei. Quando eu cheguei a cortar aqui, eu já estou com 3 lados praticamente cortados. E somente essa área aqui, onde não tem muito material para dar resistência, vai estar segurando a chapa. Consequentemente, aqui ela vai trabalhar e não vai fazer com que o corte seja reto, seja bem feito. Ele vai fazer algum probleminha no corte. Então do jeito que está aqui, ele tá bom, tá no local bom, mas a gente ainda pode dar uma melhorada nele, né? Pode deixar ele mais no meio aqui para dar uma resistência maior. Ou seja, vai cortar aqui, corta todo o material, vem ali e corta aqui também, né? Até porque a gente vai parafusar toda essa chapa depois. Ó, o N aqui está numa posição boa, mas a gente vai dar uma pequena melhorada, né? E as outras peças, olha só esse R aqui está tenebroso, né? Porque ele vai cortar todo o R, vai vir aqui, depois que o R está quase todo cortado, ele vai cortar aqui, certo? O que salvou esse R foi que tem uma área grande, né? Que vai dar resistência para ela. Então, aqui ainda se salvou, né? Mas por pouco. Se o corte começasse aqui assim, já não se salvaria. A gente pode melhorar? Pode. A gente pode botar esse corte, por exemplo, aqui. Né? Mudou muita coisa? Não mudou muito. Mas eu também não posso botar esse corte muito para frente, porque senão eu defendo esse lado. E esse lado aqui, ó, vai ficar frágil. Então, se eu achar aqui para cortar por último, também vai ser um problema. Então, a gente pode deixar esse corte começando por aqui, nesse caso. Deixamos aqui. E vamos analisando cada peça. Ó, observe que o E cortou de um lado crítico primeiro. Ó, cortou aqui dentro, que também é crítico. Depois cortou lá de fora.
Ó, esse outro E aqui também é a mesma coisa, né? Então, por incrível que pareça, dessa vez o Articam calculou todas as peças de maneira correta. Isso não é sempre, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora eu fui dar uma aula aqui e o Articam me surpreendeu. Mas isso é uma em 1 milhão que acontece. A gente sempre tem que estar cuidando desses pontos aí, né? Então beleza, já que deu certo aí, que bom, né? Agora vamos partir para os parafusos. Como é que funciona os parafusos? Como a router que a gente usa aqui não tem vácuo, a gente tem que parafusar todas as peças, todas as chapas na mesa para poder cortar as peças, porque conforme as peças vão sendo cortadas, né, a chapa vai criando muita flexibilidade. Isso faz com que ela tenha muita trepidação e, consequentemente, a qualidade de corte das letras vão ficando muito trepidadas e muito feia. Isso vai dar muito trabalho na hora de lixar e pintar e não vai dar um acabamento muito bacana. Porém, se a gente firmar bem a chapa na router, a router vai cortar bem o corte, vai facilitar a lixação, né, o acabamento, e depois a gente vai ter um material de resultado final muito melhor. Então você nota que às vezes não é o cara da pintura lá que não foi tão caprichoso, mas sim o cara aqui do começo do processo é que não teve uma atençãozinha especial para a router. Então isso é interessante a gente ver. Então a gente vai criar aqui uma bolinha com 25 milímetros de diâmetro, né, que é uma medida segura entre aonde vai estar o parafuso e aonde vai passar a fresa, né, para não ter perigo de, por exemplo, a fresa passar e cortar o parafuso ali e acabar quebrando a fresa. Então a gente vai distribuindo parafuso por toda a chapa aonde couber parafuso com segurança, né? Por exemplo, aqui ó, eu corro um certo risco, então eu vou colocar aonde eu tenho certeza que não vai ter perigo da fresa quebrar e tudo mais. Por isso que eu já usei uma bolinha de 25 milímetros de diâmetro, mesmo sabendo que a fresa tem 4, porque é justamente uma margem de segurança que eu estou criando aqui. E aonde eu estou colocando essas bolinhas é onde vai ter parafuso. Consequentemente, a chapa vai estar firme nessas regiões, né? E é muito importante também levar em consideração qual a espessura da chapa que você vai cortar, para ter uma ideia de que se essa chapa é muito flexível ou não. Porque se a chapa for muito flexível, é interessante botar bem mais parafusos. E se a chapa for mais densa, né, não há necessidade de tanto parafuso assim, né? Mas eu sou um pouco exagerado e tenho notado que quanto mais parafuso você coloca, né, quanto menos preguiça você tem, melhor é o teu resultado final e menos você tem dor de cabeça na hora de cortar, porque não vai trepidar tanto, não vai dar tanto problema assim. E você às vezes pode até mesmo deixar a router cortando sozinha, sair fazer outro trabalho, porque a router já dá conta de fazer tudo bem feito, graças à quantidade de parafusos que foi colocada. Por exemplo, chapas de MDF de 15 mm para cima, chapa de PVC de 15 mm para cima, basta encher de parafuso a tua chapa que ela vai cortar bem, sem se preocupar e sem precisar cortar, ficar segurando a chapa, se vai trepidar ou não, tudo mais. Sem contar que o tamanho da letra, normalmente quando usando chapas mais espessas, normalmente as letras elas são maiores, né? Porque quando a chapa é muito fina, muito grossa, e você bota uma letra muito pequena, você acaba não tendo muita leitura, né? E acaba não ficando tão bonito assim quanto era para ficar. Então, meio que fica proporcional, então fica aí. Agora já chapas de 10 milímetros para baixo, né? É interessante colocar bastante parafuso e também na hora do corte ficar cuidando para ver se essa chapa não vai trepidar, para ver se a chapa não vai ter algum problema, né? Então note que eu estou enchendo de parafuso aqui minha peça, que é justamente para
eu me preocupar menos, né? Porque imagina assim, ó, se eu boto um parafuso aqui e aqui não, na hora que estiver cortando aqui, isso aqui vai estar trepidando tudo essa ponta, porque é uma ponta muito frágil, né? Então ela vai trepidando e pode vir quebrar a fresa, pode vir ter um acabamento muito feio e não dando o resultado que a gente está querendo aí, o cliente depois reclamando e tudo mais, com toda razão, é claro, ele vai ter. Então aqui a gente já está colocando o máximo parafuso que a gente consegue nos mais diversos lugares, justamente para a gente evitar essa trepidação que não é nada legal, né? Então vamos colocando aqui. Eu vou meio que fazer de conta que eu já coloquei em tudo quanto é lugar possível, né? Interessante, porque esse processo aqui demora alguns minutinhos, ainda falta todo esse lado aqui ainda, vai colocar. Mas aqui já dá para ter uma base, ó, por aqui, né? De como que a gente deve colocar. Ou seja, ao redor da letra inteira é interessante a gente encher o parafuso, porque na hora da router cortar, quanto mais firme tiver a chapa, melhor vai ser o acabamento final. Então, digamos que eu esteja já colocado todos os parafusos nos locais corretos, eu vou fazer o que? Vou selecionar uma parte do parafuso, vou apertar no teclado a tecla Shift, vou selecionar a outra parte. Por que eu já não selecionei tudo junto? Porque ia pegar as letras e não é o meu interesse nesse momento. Selecionei todas as bolinhas, note que elas são todas rosas. Eu vou dar um Ctrl G, igual o Corel, para agrupar. Note que agora ela ficou roxinha. Isso mostra que os vetores estão agrupados. E assim como antes a gente criou a perfilagem, né, ao redor das letras para cortar as letras, agora na bolinha a gente vai criar um comando de percurso também, só que dessa vez vai ser furação, né? Por quê? Porque eu não vou cortar as bolinhas, eu vou só furar bem no meio delas, né? E como eu já sei que a chapa é de 15 e já configurei antes o corte de 15, ele já deduz que você, quando furar, vai querer furar a mesma medida. Então por isso que ele botou ali, já 15. Só que a folga de mergulho ele vem com 2. Nesse caso vai ser 0.01, né? Para não ter folga de mergulho, mas sim furar de vez. A ferramenta eu posso utilizar a mesma que eu utilizei antes, não tem problema, né? O otimizar aqui é aquela mesma questão, que ele vai de um lado para o outro e tal, ou eu posso mandar com que ele corte de maneira ordenada, da base para o topo, né? E aqui no nome eu vou colocar furo, só para eu saber que um percurso criado foi de furo e o outro percurso criado, ó, nota que está aqui em cima, né? E o outro percurso criado foi de corte. Então tá, feito isso aqui eu já estou com a minha programação totalmente pronta, né? O que está faltando agora para a máquina poder ler e saber onde que tem que furar, onde que tem que cortar, né? Agora ela vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em percursos, salvar percurso como, né? Vai vir essa janelinha onde você faz o seguinte, aqui no lado esquerdo eu tenho todos os percursos criados. Digamos que eu tivesse 3, 4 percursos de corte criado, páginas diferentes e tudo mais, né? E furos e outras desbaste e outras coisas mais, estaria aqui na página no ladinho esquerdo, né? E do lado direito eu vou colocar todos os percursos que eu quero salvar naquele momento, né? Ou seja, agora eu não vou jamais fazer com que o furo e o corte sejam no mesmo momento, porque senão não vai dar tempo de eu fixar a chapa no local, né? E é sempre importante também notar, eu vou passar os dois aqui só para vocês verem, né? Notar a ordem que está esses percursos aqui, porque é justamente essa ordem que ele vai fazer o corte lá na máquina. Ou seja, nesse caso aqui ele iria furar tudo, já na sequência eu querer começar a cortar, né? Não ia dar nem tempo de eu querer parafusar a chapa, porque ele não espera, ele simplesmente termina um e já começa o outro, né? E se eu fizesse ele, por exemplo, desse jeito aqui, ele ia cortar a chapa toda, mesmo ela sendo solta, né? E depois furando. Depois de cortar tudo, ela ia furar, né? Porque é a ordem que está aqui.
Mas nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar os dois para de cá, cliquei na setinha vermelha, e vou criar o percurso de furo primeiro. Venho aqui no furo, só está o furo aqui, que é somente o que eu quero, né? Aqui no arquivo de saída, sempre escolha, tem várias opções aqui, né? Mas sempre escolha essa opção, que é G-Code milímetros, né? Com arquivo tipo TAP, né? É a extensão dele. Então agora eu vou salvar, né? E vou salvar lá no meu servidor, no mesmo lugarzinho onde eu estou salvando o arquivo ali, que é na aula. Eu vou botar aqui ele com o nome de, como é que é mesmo? Furo. Pronto, o arquivo do furo está criado. Agora eu volto para o arquivo de furo para o lado esquerdo e jogo agora o corte para o lado direito. A mesma coisa, G-Code milímetro, TAP, salvar, e agora vai ser corte. Prontinho. Agora, sim, agora eu estou com o meu arquivo de corte 100% programado, né? Sempre lembrar de salvar os arquivos, né? Eu vou salvar aqui só para desencargo consciência, muito embora seja apenas uma aula, né? E agora o meu arquivo .tap está 100% criado para eu poder ir lá na máquina, simplesmente abrir o arquivo e mandar cortar ele para poder obter as letras que a gente está querendo. Espero que tenha sido fácil de entender, né? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né? Através do e-mail contato@gruposilveira.com, ou você pode acessar o site lá, né? Que apareceu no comecinho do vídeo, que é gruposilveira.com, e entrar no link de contatos para poder entrar em contato com a gente e tudo mais. Certinho então? Obrigado, viu? Até mais.